O capitalismo ele trouxe benefícios à sociedade humana, ele gerou riquezas, melhorou o padrão de vida médio da população, propiciou um avanço tecnológico nesses últimos 200 anos como nunca antes, ou ele nada mais é do que um sistema selvagem que legitima a exploração da classe trabalhadora por uma elite burguesa? Esses e outros temas nós veremos no vídeo de hoje, a partir do livro A Mentalidade Anticapitalista, de Ludwig von Mises. Fala, gente boa, sejam bem-vindos ao canal Ler é Preciso. Continuando nosso projeto 40 livros em 2017, hoje nós vamos falar do livro A Mentalidade Anticapitalista, de Ludwig von Mises. É o quarto livro do ano que eu li e estou fazendo agora a resenha. O autor foi um economista, um judeu, mas de origem austríaca. Posteriormente ele teve a nacionalidade norte-americana e ele foi um dos membros da Escola Austríaca de Pensamento Econômico, também conhecida como Escola de Viena. Essa escola austríaca, ela enfatizava o poder das organizações espontâneas de mecanismos de preço. Ela também dava muita ênfase às transações comerciais com o mínimo possível de intervenção de forças externas coercitivas, como por exemplo a intervenção do governo nas transações comerciais. Mises, ele foi um dos membros dessa escola austríaca. Aliás, o nome escola austríaca vem do fato de que a maioria dos economistas que faziam parte desse pensamento eram austríacos, mas existem também economistas de outras nacionalidades que também fazem parte da escola austríaca. Mises ele defendia a liberdade econômica como um dos pilares da liberdade individual. Ele é autor, além desse livro aqui que eu vou resenhar para vocês, ele é autor também de outras obras, como As 6 Lições, um tratado de economia, O Mercado, O Livre Mercado e Seus Inimigos, O Marxismo Desmascarado, entre outras obras. Falando sobre o livro, ele é dividido em 5 capítulos. O capítulo 1, as características sociais do capitalismo e as causas psicológicas da sua difamação. Aqui Mises vai explicar que a primeira característica, a principal característica do capitalismo é a produção em larga escala de bens de consumo para as massas. Tá? E essa produção em larga escala para as massas, ela aumentou, ela melhorou o padrão de vida médio da população e enriqueceu muitas pessoas. Tá certo? A principal, continuando aqui segundo Mises, a principal característica, a principal mudança, melhor dizendo, social, acarretada pela Revolução Industrial, foi o fato de fazer com que as multidões ascendessem. Como assim? Antes da Revolução Industrial, essa multidão eram pessoas subalternas, eram mendigos, eram servos. E agora, com o capitalismo, essa multidão ela passou a ser disputada pelas grandes empresas. Os grandes negócios, os grandes empresários, agora, eles disputam esse mercado, que é a própria multidão, são as massas. Tá? Então, como diz aquela frase, né? O cliente sempre tem razão. Então essa, segundo Mises, é a principal mudança que o capitalismo vai trazer. Ela pega as pessoas que estavam no anonimato, pessoas que eram indigentes, digamos assim, e agora elas são as que definem quem vai enriquecer e quem não vai. E são essas pessoas que as empresas lutam no dia a dia, tentando levar um produto ou um serviço de melhor qualidade e no menor preço possível. Nesse capítulo, Mises também vai falar sobre a diferença entre sociedade de status e a sociedade capitalista. Ele vai mostrar que na sociedade de status, a pessoa nascia rica e continuaria rica. Ela nascia pobre e continuaria pobre. A mobilidade social quase não existia. Se a pessoa tivesse só de nascer, por exemplo, numa família de nobres, muito provavelmente ela continuaria um nobre até o fim da vida, a não ser que ocorresse o rei, né, ele revogasse esse título, então viesse um outro conquistador. Ou seja, para ser rico antes do capitalismo, você deveria conquistar ou então depender da liberalidade de algum conquistador que concedesse títulos a você. De outra forma, se tivesse azar de nascer numa família pobre,
a sua mobilidade, a possibilidade de você ascender era quase zero. Já na sociedade capitalista, apesar dos pesares, apesar de todas as dificuldades, apesar de sabermos que nem todos têm as mesmas oportunidades, isso é fato, mas mesmo assim a mobilidade social no capitalismo é muito grande. Tanto a pessoa pode ascender, ficar rica devido ao capitalismo, como também ela pode ficar pobre. Né? Quem vai definir isso é o consumidor. O livre mercado, ele prega isso. O consumidor é o que decide. Quando ele compra ou quando ele se abstém de comprar, ele está, em última instância, decidindo quem vai ficar rico e quem não vai ficar rico. E o interessante que Mises diz nesse capítulo ainda é que as pessoas no capitalismo, elas não são recompensadas de acordo com um princípio absoluto de justiça ou de acordo com o que os intelectuais acham que tem valor, não. Na realidade, as pessoas são recompensadas por aquilo que o consumidor acha que tem valor ou não. Tá? Então, dando aqui um exemplo, aconteceu comigo recentemente, eu sou professor, né? E há anos atrás eu ficava um pouco frustrado em saber que eu me dediquei tanto, estudei tanto, tenho um trabalho muito importante para a sociedade, que é ensinar física, ensinar matemática, e, como vocês já sabem, o meu salário não condiz com aquilo que eu acho que eu deveria ganhar. Quando eu olho para um jogador de futebol, por exemplo, que muitas vezes não cursou nem o ensino fundamental, ele ganha muito mais do que eu. Né? Então eu era um pouco revoltado com isso. Só que depois eu imaginei, eu gosto de futebol. Eu tenho como hobby ir a estádio de futebol. E eu, no final de semana qualquer, quando eu vou ao estádio, eu tenho coragem de gastar 40, 50 reais no ingresso de futebol. Milhares de pessoas no Brasil, no mundo, têm esse poder e faz isso. E para assistir uma aula, será que eu faria isso? Será que você que está me assistindo pagaria 50 reais em 2 horas de aula? Alguns sim, dependendo do curso que você quer, mas a maioria não. Então o capitalismo é isso. O capitalismo, ele não importa aquilo que tem valor segundo o ponto de vista de uma academia, de uma universidade, de um intelectual. No capitalismo vai ganhar mais aquilo que as massas estão dispostas a pagar mais. É aquilo que as massas valorizam. Tá? Se é justo ou se não é, quem decide segundo o capitalismo, segundo o livre mercado, é o consumidor. Se estão dispostos a pagar, se esse jogador de futebol ganha 10 milhões por ano, por exemplo, com certeza ele está levando aos seus patrocinadores muito mais dinheiro do que isso. As empresas não pagariam 10 milhões de dólares a um jogador de futebol se ele não estivesse arrecadando bem mais do que isso. As empresas não são instituições de caridade. Elas estão pagando 10 milhões porque realmente ele traz muito mais do que isso para os seus patrocinadores. Mises então vai finalizar o capítulo 1 com um questionamento. Por que tantas pessoas odeiam o capitalismo? A resposta? Ressentimento. Mises explica que na sociedade de status, a pessoa quando nascia pobre, ela estava ciente das suas capacidades. Muitas vezes a pessoa que nascia antes do capitalismo, ela tinha consciência de ser uma pessoa inteligente, de ser uma pessoa competente, mas ela de certa forma se conformava, porque ela sabia que teve azar de nascer numa família plebeia, digamos assim. Então ela não se cobrava, as pessoas que estavam ao seu redor não cobravam, porque sabia que a mobilidade social era inexistente. Já no capitalismo, não. No capitalismo, por mais que algumas pessoas tenham poucas oportunidades, mas mesmo assim, quando ela olha alguém que partiu do zero, assim como ela, e essa pessoa conseguiu vencer na vida, conseguiu um melhor carro, conseguiu uma casa, conseguiu um bom emprego, há uma cobrança. Quando a pessoa olha para trás e vê que as suas ambições elas não foram alcançadas, e pior, ela não está preocupada se quem nasceu rico continua rico. O ruim do capitalismo dessas pessoas são aquelas pessoas que nasceram pobres assim como ela e venceram na vida. Né? Então aí surge o ressentimento. Né? Por que eu não consegui e fulano, cicrano ou beltrano, que nasceu tão pobre quanto eu, que nasceu tão sem oportunidades quanto eu, conseguiu? Então vem a cobrança da pessoa mesmo, vem a cobrança da família,
vem a cobrança da sociedade em geral. Então, segundo Mises, ele vai dizer que um dos grandes motivos do capitalismo ser tão odiado assim é esse ressentimento, a inveja, digamos assim. Evidentemente que nem todos que são socialistas são invejosos, né? Não vamos generalizar. Mas, via de regra, as pessoas que não conseguiram, por algum motivo, alcançar os seus sonhos, elas acabam culpando o capitalismo pelo seu fracasso, já que elas não podem culpar a si mesmas. No capítulo 2, a filosofia social do homem comum, Mises vai falar sobre a ignorância econômica do homem comum, digamos assim. Ele vai dizer que o homem comum ele não consegue perceber que o avanço tecnológico, que o progresso que ocorreu nesses últimos 200 anos é fruto não apenas das ciências naturais, mas também é fruto do livre comércio, do capitalismo. Ele não consegue perceber que os países mais industrializados, os países onde o padrão de vida é melhor, são naqueles países onde há mais liberdade econômica, onde o governo menos interfere na economia. Tá? O homem comum ele vai ser então seduzido pelas doutrinas marxistas, porque as doutrinas marxistas elas vão ocupar esse lastro, né? Essa ignorância econômica que tem no homem comum. As doutrinas marxistas elas vão ao encontro de uma interpretação popular, né, sobre a economia, em achar que as empresas exploram os trabalhadores, que o trabalhador não é um ente livre, né, que troca o seu trabalho por um salário, mas que o trabalhador nada mais é do que um explorado. Né? Então, o homem comum ele vai ignorar tudo isso, tá? E acha mais. O homem comum ele acha que esse progresso científico ele é natural e continuará sendo natural, continuará ocorrendo, independente da política econômica que aquele país adote. Tá? Então, por isso que, segundo Mises, a doutrina marxista ela ganhou tanta força no século XX, né? Ela atraiu tanta gente, porque ela vai de encontro, aliás, vai ao encontro desse pensamento, né? Um pensamento errado do homem comum que não tem conhecimento de economia. No capítulo 3, a literatura sobre o capitalismo, ele vai fazer aqui algumas reflexões sobre o capitalismo e o mercado de livros, né? De revistas. Tudo isso é possível, né? Essa grande variedade de livros, de revistas, né? Escritores profissionais, só foi possível a partir do momento que o capitalismo surgiu. Ele dá aqui alguns exemplos de grandes escritores que não viviam antes do capitalismo só de seus livros. Eles tinham que ter uma segunda profissão, ou então viver das benesses, né? de reis, né? De governantes. Então ele vai mostrar que o próprio fato de ter mercado editorial é fruto, sim, do capitalismo. E ele vai aqui desmontar algumas falácias, né, de alguns literatos, né, contra o capitalismo. É que eu não vou falar aqui porque vai ficar um vídeo muito longo, mas, via de regra, esse capítulo 3 fala sobre isso, sobre os mercado editorial e sobre algumas falácias que alguns literatos cometem contra o capitalismo. Capítulo 4 fala sobre as objeções não econômicas ao capitalismo. Né? Então, o argumento da felicidade, por exemplo, né? que o dinheiro não traz felicidade, ele vai aqui falar um pouco sobre isso. A questão do materialismo, né? Muitos acusam que o capitalismo ele trouxe um materialismo desenfreado, né? à sociedade. E tem também a questão da injustiça. Né, esse argumento muito usado, que o capitalismo é injusto. Né? E aqui eu queria ler um pequeno trecho do livro, que eu achei bem interessante, a melhor parte do livro, na minha opinião, que é na página 126, aliás, começa na 125, que diz o seguinte: o pior de todos os delírios é a ideia de que a natureza concede certos direitos a todo homem. De acordo com essa doutrina, a natureza é generosa com cada criança que nasce. Existe muito de tudo para todos. Consequentemente, todo mundo tem uma reivindicação justa e inalienável contra todos os seus semelhantes e contra a sociedade. A de que ele deveria receber a porção completa do que a natureza lhe alocou. As leis eternas da justiça natural e divina exigem, melhor dizendo, que ninguém deve se apropriar do que por direito pertence a outras pessoas.
Os pobres são necessitados somente porque pessoas injustas retiraram deles o seu direito de nascença. É papel da Igreja e das autoridades seculares impedirem tais expoliações e fazerem todas as pessoas prósperas. Cada palavra dessa doutrina é falsa. A natureza não é generosa, mas mesquinha. Ela restringe o fornecimento de todas as coisas indispensáveis para a preservação da vida humana. Povoou o mundo com animais e plantas cujo impulso para destruir a vida humana e o bem-estar é inato. Ela exibe poderes e elementos cuja operação é prejudicial à vida humana e aos esforços humanos para preservá-la. A sobrevivência do homem e o seu bem-estar são realizações da sua habilidade de utilizar o principal instrumento com o qual a natureza o equipou, a razão. Os homens, cooperando sob um sistema de divisão do trabalho, criam toda a riqueza que os sonhadores consideram como um presente gratuito da natureza. Não foram investigações vãs sobre o conceito vago de justiça que aumentou o padrão de vida do homem comum nos países capitalistas até o nível atual, mas as atividades de homens apelidados de individualistas grosseiros e exploradores. A pobreza das nações atrasadas é devida ao fato de que suas políticas de expropriação, taxação discriminatória e controle do comércio exterior afastam o investimento de capital estrangeiro, enquanto que as suas políticas internas se opõem ao acúmulo de capital local. Então essa é a parte que eu mais gostei, páginas 126 e 127 do capítulo 4. Mises vai finalizar esse capítulo 4 falando sobre liberdade. Ele vai mostrar que a liberdade de imprensa, por exemplo, ela só é possível numa sociedade capitalista. Ela só é possível numa sociedade onde os meios de produção elas estão na mão da iniciativa privada. Que socialismo e liberdade elas são coisas, digamos assim, antagônicas. Aí ele finaliza o capítulo 4 com isso. Mises então vai encerrar o seu livro no capítulo 5, Anticomunismo versus Capitalismo, onde ele vai mostrar que existem pessoas que rejeitam o comunismo e as suas aspirações revolucionárias, mas que ao mesmo tempo utilizam os mesmos termos que nós encontramos no livro de Karl Marx, Manifesto Comunista. A questão da dialética marxista, que é a luta dos explorados contra os exploradores, a luta de classes, digamos assim. E essas pessoas rejeitam o comunismo, mas ao mesmo tempo, se alguém levantar alguma objeção ao comunismo, elas tratam logo de mostrar também o lado ruim, o lado negativo do capitalismo. Então, Mises, ele via com muita cautela esse tipo de gente. Esse livro aqui foi escrito na década de 50, ali no início da Guerra Fria, o comunismo ele se espalhava pela Europa, ali os países a cortina de ferro, o leste europeu. Então ele falava, isso aqui é uma mensagem a todos aqueles do mundo livre, de então, que não necessariamente basta você ser contra alguma coisa, mas você também tem que abraçar aquilo que você acha que é a verdade, aquilo que é bom. No caso, segundo ele, o livre comércio, a liberdade individual. Ok? Então aqui é a resenha desse livro. É um livro muito bom, um livro curto, mas muito denso, muito cheio de conteúdo. É incrível como esse livro, escrito há 70 anos atrás, mais ou menos, ele parece ser tão atual ainda. Como nós ainda temos tanto essa questão da mentalidade anticapitalista no nosso meio. Tá? Então é um livro que eu li 2 vezes, recomendo, tá? E peço que se você tiver gostado desse vídeo, que você dê um like aí no vídeo, se inscreva no canal, sugira, faça alguma crítica. Estamos aqui abertos a sugestões, ok? Continue conosco e vamos ler, porque ler é preciso.